Elevação do nível dos oceanos assusta cientistas da NASA. Na sexta-feira, dia 16, agora do 6, a NASA mostrou um tipo de animação que representa o aumento do nível do mar nos últimos 2.500 anos. As imagens se baseiam em dados reais de marégrafos, que são instrumentos de medição do nível do mar, e também de altimetria dos satélites Topex Poseidon, Jason 1 OSTEM, Jason 2, Jason 3 e Sentinel-6 Michael Freilich. Produzida pelo conhecido Estúdio de Visualização Científica da NASA, a animação simula o aumento do nível das águas a partir da perspectiva da escotilha de um barco. Os registros vão de 1993, data em que os satélites começaram a fazer esses registros, até fevereiro de 2022. A descrição do vídeo diz que, quando reproduzida em uma tela 4K de 85 polegadas, as marcações de medição no vídeo são precisas para o mundo real. Embora o aumento possa parecer tímido de 9,85 centímetros quando se considera o volume de água envolvido, temos uma elevação sem precedentes nos últimos 2.500 anos ou mais, diz a NASA. Sabemos que as mudanças climáticas são nada mais, nada menos do que causadas pelo homem, e a expansão dos oceanos do planeta tem ao menos duas causas imediatas. A primeira é a absorção do calor pelas águas, e a segunda é o derretimento das geleiras na Groenlândia e da Antártica, que, liquefeitas em um ritmo acelerado, impulsionam o enchimento dos mares. O impacto que essas mudanças podem causar pode ser devastador. Não é somente as regiões costeiras e áreas mais baixas que serão afetadas, mas a elevação dos níveis do mar também poderá resultar em tempestade e inundações em áreas do interior dos países. As consequências nos assentamentos humanos vão de deslocamento de pessoas a danos na infraestrutura e na atividade econômica de atividades como turismo, pesca e navegação. Inclusive, alguns impactos já estão ocorrendo, como, por exemplo, inundações. Em 2012, agravada pelo aumento do nível do mar, a passagem do furacão Sandy causou inundações generalizadas em Nova York, e isso resultou no deslocamento de milhares de pessoas, fora os prejuízos de bilhões de dólares. Erosão também faz parte, como, por exemplo, a cidade de Miami Beach, nos Estados Unidos, que já perdeu cerca de 3 metros de praia desde a década de 1950, área que poderá dobrar até 2050. Intrusão de água salgada também entra na lista. Este é um grande problema que afeta os aquíferos e já atingiu alguns países como Bangladesh e regiões dos Estados Unidos como a Flórida e Califórnia. E perda de biodiversidade. Este problema está acontecendo principalmente nos recifes de coral, um dos ecossistemas mais importantes da Terra, e é responsável por produzir uma quantidade significativa de oxigênio do planeta. É um alerta e tanto, porém, a coisa pode estar mais séria do que estão dizendo. É como eu sempre falo, nunca sabemos a verdade por completa. Eles nos mantêm atualizados em partes. Por isso, não devemos depositar 100% da nossa confiança. Eu não quero amedrontar, mas antes de essas notícias chegarem até nós, primeiro elas passam por todo um sistema de controle para ver até que ponto podem falar sobre este assunto, para talvez não gerar um pânico maior nas pessoas que moram em áreas costeiras, assim como eu. Bom, agora, depois desta notícia entregue, eu quero compartilhar um sonho profético sobre um terrível tsunami. Deus pode estar nos alertando sobre o que pode estar prestes a acontecer. Nós precisamos ficar preparados. Escutem com muita atenção. São sonhos rápidos, mas que bate com tudo aquilo que nós podemos viver daqui para frente.
Depois de ouvirem estes sonhos, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa notícia. Será que nós devemos ficar atentos? Será que realmente isso vai acontecer? Eis a questão. Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria também de estar aqui compartilhando um sonho que eu tive, que eu creio que foi da parte de Deus. Eu sonhei que eu havia feito uma viagem, foi eu e meu esposo. Nós havíamos ido para um lugar que tinha mar, mas eu não me lembro qual estado que era. E houve um determinado momento que o hotel onde nós estávamos estava sendo invadido pelas águas. Mas assim, pouca quantidade. Os hóspedes estavam preocupados, tentando tirar aquela água que estava entrando, com baldes, alguma coisa assim. E eu cheguei na janela para ver o que é que se tratava, e eu me deparei com uma onda gigantesca, uma onda imensa, muito azul, que atingia os limites do céu. E ela estava muito próxima, estava coisa de 2 metros de distância. E eu ainda tive a oportunidade de olhar para cima para contemplar o tamanho. E só me veio um pensamento, pensei, não tem mais o que fazer, não tem jeito, agora eu vou morrer. Foi o pensamento que me veio. Aí, em seguida, uma voz falou comigo, falou, quando passares pelas muitas águas, elas não te submergirão. Então, eu vi isso aí como uma promessa de livramento da parte do Senhor. Então, quero deixar esse relato, eu tive esse sonho há mais ou menos 1 ano e meio, e hoje também pela manhã eu tive um outro sonho que eu fiquei preocupada, que havia um carro, desses carros que andam fazendo propagandas pelas ruas, e esse carro estava alertando a população. No caso que eu moro em Belo Horizonte, estava falando para a população que estava para chegar um tsunami, era um alerta para as pessoas que esse tsunami estava chegando. E eu encontrei com a minha família na casa da minha mãe, tinha várias irmãs que eu não vejo há um tempo, e eu falava com elas. Eu falava sobre essas verdades que há muito tempo eu tenho falado, sobre esse alerta que o Senhor tem mandado. E eu falei para eles, eu chorava muito, pedindo a todos que eles precisavam de crer. Eu chorava muito e falei com eles que provavelmente que poderia ser que esse mês de setembro seria o último mês em que nós nos encontraríamos. Então quero deixar esse alerta, que o Senhor tem usado vários profetas, tem confirmado o que Ele deseja realmente estar fazendo, que nós possamos buscar enquanto é tempo a santidade,